Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2019, 519 anos do Brasil hoje, né? As pessoas falam que o Brasil foi descoberto, mas o Brasil ele não foi descoberto. O Brasil ele foi explorado pelos portugueses. E quando Pedro Alves Cabral chegou aqui, os índios já estavam aqui. Então, o Brasil, na verdade, ele foi explorado. Os índios já estavam aqui no Brasil. A história é muito sangrenta, houve muitos estrupos de índias, assassinato de pais de família aqui na época da chegada dos portugueses. Mas o que eu queria falar era sobre a questão da idolatria, como que a idolatria chegou aqui no Brasil. A idolatria chegou aqui por Frei Henrique Soares de Coimbra. Frei Henrique Soares de Coimbra, ele trouxe para cá as imagens, os cultos, as imagens de escultura. Esse é o problema do Brasil. O Brasil é um país é uma terra de imagem, de escultura. A primeira missa foi rezada aqui por Frei Henrique Soares de Coimbra e ele trouxe para cá, Henrique Soares de Coimbra trouxe para cá a idolatria, né? O Henrique Soares de Coimbra trouxe para cá a idolatria, o culto às imagens de escultura. E depois os portugueses, né? Os portugueses exploraram aqui o Brasil. E o país é o que é hoje, é por causa disso. Por causa que vive debaixo dessa maldição, desses cultos aos ídolos. E Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Deuteronômio 27:15, está muito claro. O país ele vive debaixo de uma maldição. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Então todas as cidades aqui no Brasil tem um santo, tem uma imagem de escultura. É uma maldição. É uma maldição. Você chega aqui, por exemplo, aqui na entrada de Goianápolis, aqui no estado de Goiás, tem uma imagem lá na entrada dizendo que é a padroeira da cidade. Lá em Morrinhos, a mesma coisa. Morrinhos, Goiás. Lá tem um Cristo com os braços abertos, lá um Cristo esculpido lá de uma imagem de santo. E a Bíblia é muito clara: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Meu amigo, é maldito. Isso é desobediência. A pessoa que tem uma imagem de escultura dentro da sua casa, ela tem uma morada de demônio. Imagem de escultura é lugar onde moram os demônios. E o povo católico precisa de se libertar disso. Esse sistema é um sistema podre, imundo, embriagado com sangue de santos. Esse sistema católico apostólico romano, ele está embriagado com sangue de santos. Então isso é desobediência. O nosso Brasil é uma terra de imagem, de escultura. É um país idólatra. Imagem de escultura, culto a deuses. Cada região tem um deus para ser adorado. E Êxodo fala: não tereis outros deuses diante de mim. Então a nossa terra é uma terra de imagem de escultura. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. É maldito. A Bíblia está dizendo que é maldito. Maldito o ídolo, maldito aquele que faz o ídolo. Abominação ao Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse que os abomináveis não herdarão o reino de Deus. É pecado, é abominação. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Apocalipse fala sobre isso. Os abomináveis não vão herdar o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não adianta a pessoa ser religiosa, não adianta. Não adianta a pessoa ser religiosa e praticar abominação. Culto a ídolos, imagem de fundição, é abominação a Deus.
Está escrito na palavra e nós temos que ficar com o que diz a palavra. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 é muito claro. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu amigo, não adianta você ser católico, mas você ser idólatra. Você não vai herdar o reino de Deus. Isso é idolatria. Deus não aceita culto a imagens de santos. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá, dirá amém. É maldito quem coloca uma imagem de escultura na porta de uma cidade, na porta de uma casa, numa parede, num quintal de casa. É maldito. A Bíblia está dizendo que é maldito. Esse é o problema desse país, que foi explorado pelos índios, como eu disse, em 1500, né? Hoje está completando 519 anos que isso aconteceu. E através de Henrique Soares de Coimbra, chegou essa miséria, dessa maldição para cá. O culto, quando o Frei Henrique Soares de Coimbra trouxe para cá, rezou a primeira missa aqui no Brasil e trouxe para cá essa miséria de escultura para cá. Cultos às imagens de escultura. Olha aqui em Jeremias 51, 52, meus irmãos. Olha se não é uma realidade. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Olha, o Brasil é uma terra de imagem de escultura. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. O país é um país de imagem de escultura. Você pode ler aí em Jeremias que você vai ver. Olha o versículo 47, ó. Eis que, Jeremias 51, 47. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia. Esse sistema babilônico chamado católico apostólico romano é um sistema babilônico. É os mesmos moldes dos cultos de Babilônia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Está falando de um juízo contra a Babilônia e contra esta terra de imagem de escultura. O Brasil é uma terra de imagem de escultura e está debaixo de maldição. Como Babilônia fez cair os mortos de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide vós, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor e suba. Jerusalém é a vossa mente. Então esse país, meus irmãos, é um país de imagem de escultura. É uma terra em que o povo adora imagem de escultura. Não tem como ser abençoado. Uma terra que adora imagem de escultura é uma terra que não tem como ser abençoada. É muito triste isso. Mas a sentença sobre esta terra de imagem de escultura, ela não dormita. Deus, ele não se agrada. É muito triste. Depois você estuda, meu amado irmão. Estuda Jeremias 50 e 51, você vai ver do que nós estamos falando aqui. Maldito aquele que fizer imagem de escultura. Eu quero deixar aqui bem claro, eu já falei. Quero deixar aqui claro, eu não estou aqui para afrontar os
os amigos católicos, de forma alguma. Não estou aqui para isso. Estou aqui para mostrar a verdade que os padres não mostram. Os padres não pregam isso nas suas igrejas. Meu amigo, se você tem uma imagem de escultura na sua casa, quebre e jogue fora. Isto é maldição dentro da tua casa e é morada de demônios. Está escrito lá no Apocalipse. Imagem de escultura é morada de demônios. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver o que eu estou falando. Agora, se você não ler a palavra de Deus, você vai dizer que eu estou mentindo. Mas pega a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, e leia. É a sexta trombeta. Apocalipse 9, versículo de número 20. Eu não vou ler, eu quero que você leia. Leia aí Apocalipse 9, versículo 20. Imagem de escultura é morada de demônio, é onde os demônios moram. Apocalipse 9, versículo 20. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.